Bom dia, irmãos. Graça e paz. Muito feliz de estar de novo com vocês e continuar explorando o livro Evangelho de Marcos, hoje no capítulo 3, a gente acompanhando o início do ministério de Jesus, assim como a gente mesmo cantou agora, aquele que é o Rei do Universo, que se esvaziou e assumiu a forma de servo. E a gente vai continuar caminhando de como foi a continuação do início desse ministério, do Rei do Universo, que se tornou servo. A gente tem acompanhado algumas histórias de como ele tem lidado com as multidões, alguns dos milagres dele, e a gente vai continuar vendo isso essa manhã. Mais uma história desse contraste entre como ele se portava com as multidões, mas também como ele esperava algo mais do que simplesmente, como vocês veem no título da mensagem, mais do que só fãs, mais do que pessoas que só queriam os milagres dele. E a gente vai ver também como que ele escolheu os seus discípulos para caminhar de maneira mais próxima dele. Então a gente tem visto isso em alguma dessas histórias, e eu peço que os irmãos abram lá na passagem de hoje. Está lá em Marcos 3, dos versículos 7 até o 19. Os irmãos vão notar que são dois títulos, duas histórias. Aqueles títulos e separações não fazem parte da Bíblia original, mas nos ajudam a ter uma divisão dessas histórias, né? Então hoje, de certa forma, a gente vai ver duas histórias. Na minha Bíblia, que é a Nova Almeida Atualizada, ele intitula uma história de Jesus cura muitos à beira-mar, e a segunda como os 12 apóstolos. Marcos 3, dos versículos 7 até o 19. Lê assim. Jesus se retirou com os seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e gritavam, "Você é o Filho de Deus!" Mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. E a segunda história que a gente vai ver hoje, os 12 apóstolos, versículo 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão e Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. E o que a gente vai ver nessa manhã? Eu separei em 6 pequenos temas que a gente vai acompanhar. Podem notar ali no início, a gente vai ver de que tinha uma grande multidão que ia. A gente vai ver um pouco sobre quem é essa grande multidão e o que significa seguir a Deus. A gente vê um outro tema que fala das curas de Jesus também. Depois a gente vê esse diálogo, talvez a gente pense um tanto estranho. Puxa, um demônio dizer uma coisa que de certa forma é verdade, mas Jesus ainda assim pediu para ele parar. E depois como Jesus chamou os discípulos. A gente viu que ele subiu ao monte, mas a gente vai ver num outro livro, também no de Lucas, que aconteceu alguma coisa antes que quando ele subiu naquele monte. A gente vê daí o chamado aos discípulos, para que Jesus chamou esses discípulos
E por fim, uma coisa um tanto estranha, a gente vê que ele também escolheu alguém que o trairia. Puxa, mas um discípulo, mas é discípulo mesmo? Não é discípulo? Por que Jesus chamaria alguém que trairia? A gente vai passar por esses temas hoje de manhã. Para começar, notem lá no versículo que fala que eles ouviram essas coisas e que Jesus pediu para separar um barquinho para eles. E eu fui pesquisar que tipo de barquinho era esse que Jesus provavelmente usou naquela época. E esse aqui é um barquinho, vocês conseguem ver, está um pouquinho escuro, mas esse era um barco muito comum naquela época. Eu pesquisei também que era muito comum que Jesus, como um rabino, ele ensinaria ali da posição sentada, ele não estaria em pé ali no barquinho. E notem como realmente faz sentido, porque o nosso texto de hoje diz que ele pediu para os discípulos terem um barquinho separado, por quê? Para não apertarem ele. Então nota como provavelmente vocês viam essa multidão assim ao redor. Imagina se não tivesse o barquinho. Ele ia estar lá com todo mundo ao redor e talvez nem conseguiria falar direito. Então isso era o que Jesus pedia para fazer. Tanto que se a gente ir um pouco para frente, depois a gente vai entrar na história de Marcos 4:1, é uma história muito parecida lá em Marcos 4:1 que começa. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar. E uma numerosa multidão se reuniu em volta dele, de modo que entrou aonde? Num barco, onde o que ele fez? Se assentou, afastando-se da praia. Então nota que ele fez isso algumas vezes, para conseguir falar com as pessoas, para ele ter espaço para falar com as pessoas. E eu pedi para a inteligência artificial criar esse cenário provável, a gente não sabe realmente como foi, mas ajuda a gente a imaginar um pouquinho de maneira visual como é que foi esse cenário, como é que era essa multidão ali para quem Jesus estava se dirigindo. Então vamos ao texto agora, propriamente dito. Começar lá no versículo 7. Jesus se retirou com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão os seguia. Eram pessoas da onde? Notem que Jesus, o Marcos aqui, ele cita quem eram essas pessoas que foram até lá. Primeiro a gente vê que era muita gente, e pessoas que vieram de longe. E olha que ele menciona, a gente pode se perguntar, se está ali, é porque tem um motivo que o Senhor queria que essas coisas estivessem lá. Foi o Senhor que inspirou o Marcos a escrever essas coisas. Não são só nomes, localizações. Notem como ele menciona, eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Eles ouviram falar e queriam ver. Que localizações eram essas? Essas eram localizações que faziam parte já do povo de Israel, desde a época dos juízes, desde a época antes do rei Davi. Então a gente vê pessoas das 12 tribos já estavam naqueles lugares. E qual é o intuito de Jesus? Jesus queria falar para todo Israel. Eram pessoas que também depois, quando Deus não se agradou dos israelitas e mandou eles lá para o exílio, lá na Babilônia, lá na Síria, quando eles retornaram, pessoas retornaram para todas essas regiões também. Então a gente vê agora essas pessoas retornando e ouvindo também Jesus falando esse discurso. E notem também, a gente viu nos textos anteriores de Marcos que os fariseus e os religiosos da época não estavam se agradando muito de Jesus. Mas aqui a gente ouve um povo que tinha a simpatia de Jesus. Um povo que, como a gente viu no final aqui desse versículo 8, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Eles tinham essa atração por Jesus, uma afinidade, uma simpatia por Jesus. Mas como a gente vai ver hoje de manhã, o que significa seguir de fato? Será que envolve algo mais do que ter uma afinidade? A gente vê que eles ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Pensar em termos de hoje, né? A gente pensa em multidões, às vezes em shows. Eu fico imaginando uma multidão, talvez, lá gritando, né? Jesus, cadê você?
Eu vim aqui só para te ver. Será que era essa? O pessoal, né, vem, Jesus, eu vim aqui para te ver, eu vim de longe, a gente quer ver, eu ouvi falar que você fez milagres, eu ouvi falar que o Senhor expulsou demônios, eu quero ver quem é esse Jesus, eu vim aqui para te ver, Senhor Jesus. Vamos ver o que ele vai dizer. Mas qual é que será que era a motivação dessas pessoas que vieram ver e ouvir a Jesus? Eu grifei ali no início, uma grande multidão o seguia. O que significa esse termo seguia? A gente até fala, né? Eu sou um seguidor de Jesus. Quando a gente usa esse termo, a gente quer denotar alguém que tem um relacionamento salvífico, que foi salvo pela graça. Mas aqui a gente vê não necessariamente essa distinção. Eram pessoas que simplesmente seguiam, que iam atrás dele. Então essa palavra seguir, a gente pode interpretá-las de duas formas. Uma, simplesmente alguém que vai atrás dele, que eu lembro muito da história da parábola que Jesus comparou alguém com uma casa construída sobre areia, que eram aqueles que ouviam e não praticavam, que é esse caso onde a gente vê muitas pessoas indo atrás dele, gostavam de ouvir. Mas nós também podemos usar esse termo seguir em outro sentido, de que são aqueles como a casa que estão sobre a rocha, que não só vão atrás, que não só ouvem, mas também têm a intenção de obedecer, têm a intenção de crer e de praticar aquilo que as pessoas ouvem. E eu não consigo deixar de pensar, a gente vive num país onde mais ou menos 1 em cada 4 pessoas se diz cristão evangélico. Será que muitas dessas pessoas estariam no meio dessa multidão grande que gosta, que tem uma atração por Jesus? Ou de maneira mais pessoal, será que talvez eu estou aqui essa manhã e eu posso me identificar com essas pessoas? Nossa, eu gosto desses milagres e de tudo que Jesus faz, mas será que eu vivo algo mais íntimo? Será que eu tenho uma fé que realmente salva? Será que eu sigo não só no sentido raso da palavra, mas eu sigo ele porque eu tenho a intenção de obedecê-lo? O mesmo se pode dizer, irmãos, da palavra discípulo. Normalmente, hoje, no nosso dia, quando a gente diz alguém um discípulo de Cristo, a gente está se referindo a alguém que realmente segue no sentido de obedecer. Mas até mesmo na Bíblia, essa palavra discípulo, especialmente mais no início dos evangelhos, muitas vezes também se referia a pessoas que seguiam a Jesus, mas nesse sentido de ir atrás, que tinham ele como um mestre somente, mas não praticavam aquilo que Jesus dizia. Tanto que essa palavra discípulo, no original, simplesmente significa aprendiz. E pensem comigo, você pode ser aprendiz de alguém? Sim, você pode ser aprendiz no sentido de, não, eu sou aprendiz de um mestre, porque eu quero ser como o meu mestre. Eu sou um aprendiz dele. Mas, de certa forma, você também pode ser aprendiz de alguém porque está aprendendo aquelas coisas, mas você não tem realmente a intenção de praticar aquelas coisas do seu mestre. Então, até mesmo a palavra discípulo, algumas vezes na Bíblia, ela pode ser interpretada no sentido de alguém que está aprendendo, mas não está realmente praticando aquelas coisas que está aprendendo. E assim também esse seguir. A pessoa pode seguir sem a intenção de praticar aquelas coisas. E da mesma forma, irmãos, assim como essas pessoas aqui, muitas delas viram as curas, viram a expulsão de demônios, muitas dessas pessoas foram alvos da bênção de Deus, da bênção de Jesus. E assim também a gente, nós podemos ser alvos da bênção de Cristo, mas ao mesmo tempo não ter nenhuma evidência da salvação. Eu já vi pessoas dizendo, todo dia eu peço para Deus me abençoar e Ele me abençoa. E talvez essa pessoa receba muitas bênçãos de Deus. Mas será que todo dia eu só indo para Deus, para eu pedir, bem, Senhor, me abençoa hoje? Será que eu estou sendo muito diferente de uma multidão que está só indo atrás dele, mas está
não está tendo algo mais profundo, mais íntimo com o Senhor, que mostra uma fé que salva? É isso que eu gostaria que a gente refletisse também essa manhã. Por que eles iam atrás dele? A gente vê ainda no texto, né? No versículo 10, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto dele, a fim de poderem tocar nele. Ele curava muitas pessoas. Isso atraía eles. A popularidade de Jesus cresceu por conta disso, por conta das curas, da expulsão de demônios. Mas ainda assim, o principal intuito de Cristo era ensinar sobre o reino de Deus e chamar pessoas para esse reino. Como a gente viu, inclusive, recentemente, estudando no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus ele curou um paralítico, e eu convido vocês a olharem essa história, muitos dos irmãos tiveram na pregação de Marcos 2, do versículo, eu vou pular direto o versículo 5 a 10, mas notem algo que vai levar a gente a esse texto. Por que eu estou trazendo esse texto? Porque fala também de Jesus curando. E Jesus tinha um propósito em fazer essas curas. E nesse texto que a gente já estudou, ele mostra e aponta de volta para esse texto, e a gente pode lembrar por que Jesus fazia essas curas. Diz assim, quando eles trouxeram esse paralítico diante para Jesus, vendo-lhes a fé. Marcos 2, 5 a 10. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Olha, a autoridade de perdoar pecados. E as pessoas aí perguntam, mas será que pode mesmo? Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E realmente, não é isso que você pensaria também? Aqui vem um indivíduo que diz que pode perdoar pecado? Até parece que alguém pode perdoar pecado, né? Você não pensaria a mesma coisa? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Eu estou fazendo isso para mostrar que eu tenho autoridade até mesmo para perdoar pecados. E disse ao paralítico, digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá. Ele se levantou e ao mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem. E o que aconteceu? E darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. A cura de Cristo mostrou a autoridade que ele tinha, validava a mensagem dele para mostrar o poder que ele também tinha para perdoar pecados. E validava a mensagem, as pessoas ouviam a mensagem que ele tinha. Então, a cura e o exorcismo, de certa forma, a gente pode dizer que tem 3 propósitos principais. Eles cumpriam a promessa do Messias que era prometido, porque haviam profecias que falavam que um dia esse Messias que estava para vir faria coisas assim. E as pessoas poderiam dizer, será que esse é o Messias mesmo? Opa, no Antigo Testamento dizia que ele faria essas coisas. É um sinal de que poderia ser o Messias. Número 2, Cristo mostrava compaixão por meio dessas curas e expulsão de demônios. Notem que ele não curava só pessoas que seriam salvas. Notem isso, Jesus curou pessoas que também não foram salvas. Mas ao mesmo tempo mostra a compaixão que ele tinha para com todas as pessoas que vinham com o coração humilde para ele. E por fim, como a gente viu, essas curas davam autoridade para a mensagem dele. A gente leu agora para que saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. Terceiro ponto, irmãos, a gente achou estranho aqui, né? No versículo 11, também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, você é o Filho de Deus!
Mas Jesus lhes advertia severamente para que não o expusessem à publicidade. Notem no versículo 11 que demônios se prostravam diante de Jesus. Não sei se você pensou isso, mas eu fiquei me perguntando o que significa esse prostravam. Será que os demônios eles se prostraram por um temor, um medo, uma submissão à autoridade de Jesus? Ok, eu me prostro porque é a autoridade. Ou será que eles se prostraram com uma malícia para Jesus? Aqui está o grande Deus, vou me prostrar diante dele. Será que é com o sentido de fazer uma chacota de Jesus? E eu estudando, eu vi que muitas pessoas dizem, muitos estudiosos, creem que foi uma mistura dos dois. Mas como assim uma mistura dos dois? A gente pode pensar, lembrando de Tiago 2,9, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e sabem quem é Jesus Cristo. Eles, de certa forma, eles também tremem diante da autoridade dele. Mas, ao mesmo tempo, não querem se submeter a essa autoridade. Essa é a diferença de um cristão. Ele não só crê e treme, mas ele se submete à autoridade desse Senhor. E eu pensei num exemplo de um criminoso poderoso que foi capturado. De certa forma, esse criminoso que foi capturado, ele tem medo e ele tem temor dessa autoridade do policial que pegou ele. Ele sabe que o policial ele é muito mais poderoso do que ele. E ele treme diante dessa autoridade dele. Mas ao mesmo tempo ele também blefa. Ele diz, eu sei quem você é, e você não pode fazer isso comigo. Vocês conseguem ver que as duas coisas são possíveis? A gente vê ali no final do versículo 11, e ele gritava, você é o Filho de Deus! E Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Você é o Filho de Deus. Talvez a nossa primeira reação quando a gente lê isso é, ué, mas isso aqui não é verdade? O que o demônio disse aqui? Não é verdade? Por que Jesus pediu para ele ficar quieto então? Não era isso que ele queria que falasse para as outras pessoas? Ele é o Filho de Deus, vai, fala para todo mundo, é o Filho de Deus, é verdade, fala. Mas ele disse não, pediu para ele ficar quieto para que não expusesse publicamente. Por que Cristo fez isso? E eu anotei 4 pontos aqui. A primeira é de que mesmo se os demônios afirmarem tal coisa que é verdadeira, a intenção dos demônios sempre é maligna. Eles não têm a intenção de adorar a Cristo por aquilo que ele é, para que as pessoas adorem a Cristo também. Número 2, divulgar a identidade toda e de maneira bem aberta de Jesus antes do tempo poderia causar problemas também. As pessoas não interpretariam isso de maneira... Notem que Jesus não diz isso de novo depois da ressurreição dele. Depois da sua ressurreição, ele quis falar de maneira muito aberta toda a identidade dele como Filho de Deus, sem parábolas, de maneira muito aberta. Então não era o tempo de falar tantos detalhes de maneira aberta. Número 3, Jesus também queria que as palavras dele, os milagres dele, a expulsão de demônios deles, que ele mesmo fosse testemunha da mensagem que ele tinha. E não os demônios. Ele não queria que demônios validassem e dissessem, olha só, isso é verdade. Ele queria que ele mesmo, que o lado do bem, digamos assim, mostrasse de que isso fosse verdade. E não o lado do mal poder mostrando. Mas, de certa forma, a gente pode dizer, número 4, até nisso, e é por isso que Marcos coloca aqui, a gente vê até mesmo os demônios reconhecendo a autoridade que Cristo tinha. A gente não vive num mundo onde muitas vezes os filmes colocam de que o mal tem tanta força que nem o bem, e parece que às vezes o mal ele consegue ter um pouco à frente do bem, e o bem daí volta e consegue ganhar. Não. Os demônios eles têm autoridade, mas a autoridade deles é limitada debaixo da autoridade que Cristo tem. Um demônio ele teve que reconhecer isso, porque a autoridade dele é muito limitada. O poder dele é muito limitado, perto do poder que Jesus,
o próprio Filho de Deus teve quando ele se deparou com Cristo. E passamos agora à segunda história que a gente tem. O que Jesus fez ao escolher e antes mesmo de escolher. Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Marcos ele só coloca de que ele subiu ao monte. Mas se a gente for para essa mesma história, e essa é a beleza também dos evangelhos, a gente vê a mesma história sendo relatada por outros evangelistas, onde eles complementam com outros ângulos. Em Lucas 6, por exemplo, eu vou colocar aqui para a gente acompanhar, notem o que Jesus ele fez naquele monte lá. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte. Ele fez o quê? Ele se retirou para o monte. Para quê? A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ele tinha uma decisão grande pela frente. E o que ele fez? Ele se retirou para orar a Deus. E quando amanheceu, e aqui o resto da história é muito semelhante ao que Marcos relata. Chamou a si os seus discípulos e escolheu os 12 entre eles, aos quais também deu o nome dos apóstolos. E assim continua com os nomes, assim como a gente vê também como Marcos ele relatou. Mas a pergunta que vem a gente é, por que Jesus orava e buscava o Pai? Por que ele buscava a Deus dessa maneira? Jesus, ele não é o próprio Deus? Por que ele tinha essa necessidade de orar e passar esse tempo com Deus? Eu creio que mostra justamente a intenção dele de ter esse relacionamento junto com o Pai. Na Trindade, e junto, e buscar o Pai. Eles eram um só. E ao mesmo tempo a gente nota de que existe um espaço, um propósito da gente estar aqui como corpo e a gente ora. A Bíblia fala muitas vezes, inclusive os maiores exemplos de oração são exemplos congregacionais do corpo orando junto. Mas existe também um propósito, irmãos, de em tempos nos retirarmos e buscarmos o Senhor em oração na nossa privacidade, a sós com Deus. O próprio Cristo, no meio de toda aquela correria, o que ele fez antes dessa grande decisão? O próprio, como a gente cantou antes, o Rei do Universo, que se fez homem, ele podia ter simplesmente ido e tomado a decisão, mas o que ele escolheu fazer antes de tomar essa decisão? Ele se retirou e a fim de orar. Ele orou só um pouquinho, o que a gente viu em Lucas? Ele passou a noite orando. Senhor do Universo, que é o próprio Deus, ele passou a noite orando em comunhão com o Pai dele. Será que existe algo especial em subir o monte para orar, como muitos pentecostais fazem? Eu creio que não. Eu creio que essa foi uma maneira que Jesus encontrou para ter privacidade, com tantas pessoas sempre indo ao redor dele. Pensou, ali é um lugar onde ninguém, entre aspas, vai me incomodar, porque eu amo as pessoas, eu sei que eu tenho tantas coisas para fazer, mas eu preciso de um tempo de comunhão com o Pai. Muitas vezes a gente vive nessa correria. Quanto que a gente usa essa palavra o tempo todo? Como é que está aí, irmão? Correria. Não é? Correria. E às vezes a gente usa isso como uma desculpa. A gente não tem tempo para buscar o Senhor. Você acha que Jesus não tinha uma vida que era uma correria? Jesus também tinha a sua correria, de certa forma. Mas o que ele fez? Ele se retirou e passou a noite orando a Deus. Então não use a desculpa da correria. Do próprio Senhor também tirou o tempo para buscar o Senhor, o Pai dele. Versículo 14. Então ele designou 12, aos quais chamou de apóstolo, para estarem com ele e para enviar e pregar, e exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis que os 12 designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges,
que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e, por fim, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, que tipo de pessoas Jesus escolheu? Irmãos são familiarizados, não foram mestres versados. Jesus escolheu, em sua maioria, pessoas simples. Inclusive, ele escolheu pescadores. Normalmente, a gente, quando se refere a eles, a gente pensa, né, vê os quadros e tudo mais, né, os santos com auréolas. Sim, nós somos santos também, no sentido de separados para Cristo. Mas lembrem, irmãos, que eram pessoas normais. Eram pessoas como você e eu. Eu até pensei em colocar aqui, quando a gente pensa nos 12 discípulos, essa é uma imagem de Leonardo da Vinci, um quadro grande, uma pintura grande que ele fez, de quase 9 metros de largura e quase 5 de altura. E a gente normalmente pensa os discípulos mais ou menos assim, né? Ó, com barba grande, assim, o que talvez aparenta? Deve ter uns 50 anos, por aí. É isso muitas vezes que a gente pensa. Mas os discípulos, os estudiosos dizem que, muito provavelmente, a maioria tinha entre 15 e 25 anos. Era muito comum, inclusive, no contexto do tempo judaico, que um homem geralmente começava a seguir um rabino, né, tornando seu discípulo, muitas vezes entre 15 e 18 anos. Se concorda que, muito provável que Pedro era o mais velho entre eles. Então Jesus, que aqui tinha 30 anos, seria o mestre deles. E culturalmente, os discípulos seriam mais jovens do que ele. Então a gente tem pessoas aqui próximos dos seus 20 anos. Essa provavelmente era a idade dos discípulos que seguiram Jesus ali naquela época, no início do ministério de Jesus. E, como eu falei, eram pessoas comuns. A gente vê até no texto, a maioria deles tinha até um apelido. Alguns tinham um apelido até que o próprio Jesus disse, que Jesus deu. Pedro, em outras passagens, a gente vê de que Jesus chamou ele de rocha. A gente vê na passagem de hoje de que Tiago e João eram o quê? Os filhos do trovão. Jesus chamava ele de filhos do trovão. Né? E o outro ponto importante dessa passagem é para que Jesus escolheu esses 12 discípulos. Notem ali no versículo 14, grifei em vermelho, para quê? Para estarem com ele. Ele chamou eles para simplesmente estarem com ele. E eu creio que essa também é uma das essências do discipulado cristão. Para que Jesus chama discípulos? Para que ele chama seguidores para ele? Só para fazer coisas boas? Ele chama para quê? Para estarem com ele. Número 2, o que a gente via ali no texto? Ele chamou eles para estar com ele, para o quê? Para enviar. Enviar para fazer o quê quando enviasse? Enviar a pregar e a exercer autoridade para expulsar demônios e também em outros textos, isso é aparente, para curar pessoas. E é de se admirar. Não sei se não se admiram o fato de que o Senhor do Universo, que se fez carne, ele escolheu discípulos, pessoas como você e eu que são falhas. Até a gente vê, por que alguém tão poderoso não fez tudo sozinho, mas escolheu discípulos falhos para fazerem também a obra dele. Ele escolheu compartilhar da autoridade e do poder que ele tinha com esses discípulos imperfeitos e falhos, para também realizarem. Pessoas que, como eu disse antes, não tinham uma auréola na cabeça, como muitas vezes a gente vê eles. E isso, eu peço que os irmãos abram, vou até projetar aqui também, podem abrir lá em Marcos 6, no segunda parte do versículo 6 até o 13. Marcos 6, segunda parte do 6 até o 13. E eu quero trazer esse texto aqui, porque aqui a gente vê o cumprimento desse envio dos discípulos. Ele enviou para exercer autoridade, e aqui a gente vê isso acontecendo. Marcos 6, do 6
até o 13, onde diz: Jesus percorria as aldeias vizinhas fazendo o quê? Ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. O que ele fez daí? Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés em testemunho orando contra eles. Versículo 12. Então, saindo eles, o que eles faziam? Pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Notem tudo isso indo, caminhando junto de novo. Ele enviou para quê? Para pegar, para expulsar demônio e para curar. E aqui a gente vê um exemplo, dentre muitos, disso se cumprindo, disso acontecendo. E notem naquele versículo 12 aqui. Então, saindo, eles pregavam ao povo o quê? Que se arrependessem. E mais uma vez, Jesus usa dessa autoridade que ele compartilhou para validar a mensagem dele. Com que autoridade vocês podem pregar isso? Ah, mas olha, eles estão curando pessoas. Existe um poder por trás. E isso Jesus usava, o Senhor usa para validar, para as pessoas, para dar atenção à mensagem que eles tinham. E depois, o versículo 13, eles expulsavam demônios e curavam numerosos enfermos. Isso nos leva também ao nosso último ponto da mensagem de hoje, que é o fato de que Jesus, ele também escolheu Judas. Então, quando a gente vê de que ele escolheu discípulos e deu para eles autoridade para pregar, expulsar demônio e curar, e quando a gente lê aqui também nesse versículo 13, de que eles expulsaram muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Judas também expulsava demônio. Já pararam para pensar nisso? Judas também curava as pessoas. O próprio Judas fazia isso também. O Judas nem mesmo era um dos seus, de certa forma. Nem era um verdadeiro discípulo. Isso me leva a uma passagem que é muito conhecida entre nós, que está lá em Mateus 7, 21 a 23, que o nosso Senhor falou no Sermão do Monte. Ele disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor. Ó, o que Jesus fez? O que Judas fez? Não profetizamos no teu nome? Em seu nome não expulsamos muitos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de você, eu nunca conheci você. Nossa, mas eu fiz todas essas coisas. Olha só, eu até curei. Eu não só recebi uma cura de Cristo, eu até curei. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Mês passado eu conheci alguém que prontamente ele queria me mostrar o dente de ouro que ele ganhou numa igreja que não era bíblica. E eu pensei, pode isso acontecer, irmãos? Talvez sim, talvez, não sei se é legítimo ou não, mas vamos dar o benefício da dúvida. Pode acontecer? Pode. É possível acontecer. Agora, o que isso mostra a respeito da fé da pessoa? Nada. Você pode ter um dente de ouro, você pode ter recebido uma cura milagrosa. Muitos dentre esses que iam atrás de Jesus, eles receberam curas milagrosas. E como a gente viu nesse texto de hoje, você pode nem só ter recebido uma cura milagrosa, como você
pode ter curado outras pessoas, como Judas fez, e ainda assim é possível que você não seja um filho de Deus. Isso causa temor e exige que nós também exerçamos o discernimento em que tipo de ministério a gente está indo atrás. Ah, tem muito milagre lá. Judas também operava milagres. Mas será que o verdadeiro evangelho está sendo pregado? E não só isso para mim mesmo, ok, eu recebo uma cura. Jesus pode, o Senhor tem poder para curar. E nós podemos orar por cura. E Ele tem poder para fazer isso. Será que eu tenho também o desejo de obedecer àquele que pode me curar? Eu peço que os irmãos abram, já caminhando para o final, eu não vou projetar esse trecho, lá em João 6, para mostrar uma breve história de um exemplo onde algumas pessoas que seguiam a Jesus, que inclusive tinham o título de discípulos, que escolheram não mais seguir a Ele. Vamos abrir lá em João 6. E a gente vai passear um pouco por ele. A gente vai pular por alguns versículos. Já no início dessa porção, no versículo 22, ele começa parecido com esse. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado. Notem de novo, tem uma multidão aqui, mais uma vez. E se a gente pular lá para o finalzinho, ele fala um pouco do Judas também, que a gente tem falado agora. Olhem no versículo 70 e 71, lá no finalzinho de João 6. Então Jesus lhe disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é o quê? O diabo. Um de vocês é o diabo. Que às vezes a gente olha para o Judas e pensa, não, ele era um discípulo, ele era salvo, mas ele perdeu a salvação. A Bíblia não dá nenhuma margem para isso. São vários versículos que falam e apontam para ele como nunca ter sido um verdadeiro salvo. Inclusive aqui Jesus disse, um de vocês é o diabo. E ele inclusive deixa claro no versículo 71, ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este sendo um dos 12, era quem haveria de o trair. Mas a pergunta então que vem à mente, né? Se ele profetizou, se fez todas essas coisas, demônios, se diz eu nunca conheci, a gente vê o que então é necessário, né? A gente vê também em João 17, 12, onde Jesus ele fala lá na oração que ele tem ao pai dele, lá no jardim, antes de caminhar, ele fala, quando eu estava com eles, referindo aos discípulos, guardava-os no teu nome, que me deste. Esses são aqueles que tu me deu, os discípulos. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu. Nenhum deles. Aqueles que são do Senhor, nenhum deles se perde, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. João 17, 12. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Não está fora do propósito do Senhor. Judas não estava fora do propósito dele. Ele era o filho da perdição. Ele nunca foi um deles. Os outros que eram dele, o que Jesus disse? Eu guardo eles. O Senhor me deu ele, eu guardo eles. Aqueles que são seus, ele guarda. Mas ainda assim, isso tudo aconteceu para que se cumprisse aquilo que era seu. Mateus 7, 21, fala, quem entrará no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Então a pergunta é, qual é a vontade de Deus que está nos céus? E nesse texto que a gente tem aberto em João 6, a gente vê isso. Notem o versículo 29 em João 6, que diz, Jesus respondeu, a obra de Deus é essa, que vocês creiam naquele que me enviou. Não está falando num crer, sentido, eu venho sim. É um crer que é uma fé viva, uma confiança. Então qual é a obra? Qual é fazer a vontade de Deus? É fazer boas obras para merecer a salvação? Não, a gente vê a obra. Qual é a obra? A principal obra? É crer naquele que me enviou. E para deixar claro, depois no versículo 40 ele esclarece. Vejam lá no versículo 40 de João 6. De fato a vontade, olha como é claro.
A vontade de meu Pai é o quê? É que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Então, qual é a vontade do Pai? De que aquele que vir o Filho creia nele e tenha a vida eterna, e ele os ressuscitará no último dia. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Nós estávamos longe. Deus, ele tinha uma proximidade com Adão e Eva ali no jardim, mas eles escolheram pecar. Eles quebraram esse relacionamento. De forma que a gente, por meio de boas obras, não pode mais se aproximar. A gente não consegue se aproximar mais do Senhor. Mas a obra do Senhor é essa, que olhando para Cristo, que crendo nele, a gente pode ter a vida eterna. Por isso que evangelho significa boa notícia. Seria má notícia se dependesse de mim, porque eu não consigo por meio das minhas boas obras. Mas é boa notícia porque ele é perfeito e o sangue dele é muito mais valioso do que bodes ou qualquer outro sacrifício, que o meu próprio sangue. Por isso que o sangue de um ser, que é o ser mais valioso de todos, é tão poderoso para redimir uma multidão tão grande de pecadores. Isso é boa notícia, irmãos. Esse é o Evangelho. E para finalizar, irmãos, abram lá em João 6, do versículo 65, da segunda parte, até o 69. Versículo 65 até o 69. Vou projetar ele também. Jesus, ele disse: ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos, notem, no outro sentido da palavra, não aqueles que eram realmente salvos, muitos dos seus discípulos o fizeram o quê? Abandonaram e já não andavam com ele. Então o que Jesus fez? Ele disse: pera, não vai embora. Não era bem assim, vem aqui, me segue. É isso que ele disse? Não, diz assim ali. Será que vocês também querem se retirar? Perguntou para os verdadeiros discípulos dele. Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos o quê? Crido. Nós temos crido e conhecido que o Senhor, Santo de Israel. Para quem mais que eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse é o coração do verdadeiro discípulo. Esse é o coração daquele que realmente segue ao Senhor. Todo mundo quer os milagres de Cristo. Poucos querem o Cristo dos milagres. Jesus, ele não procura fãs, ele não procura só admiradores. Ele não quer que a gente só admire ele. Arrependam-se, irmãos, e creiam em Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Creiam em Cristo. E meu desejo é que quando tantas coisas chamarem vocês a deixar a Cristo, vocês possam dizer como Pedro também disse: Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna.